artista da dança, vivo e trabalho aqui em São Paulo. Eu dirijo o Laboratório de Manuseio Coreográfico, que é uma plataforma de pesquisa e criação em dança, que eu criei em 2015, com a intenção de desenvolver um trabalho contínuo de pesquisa e criação em dança, estabelecendo parcerias. Então, desde então, eu venho criando parcerias, desenvolvendo trabalhos colaborativamente. E foi isso que aconteceu nesse último trabalho, que foi o Gestos Barreiras, que é o vídeo que está em exibição nessa mostra, que foi feito com a parceria de outras artistas, como criadoras, performers, colaboração artística, dramaturgismo e todas as funções que envolvem o trabalho. Para a gente, do Laboratório de Manuseio Coreográfico, foi muito intenso estar em processo de criação durante a pandemia e falando sobre ela, né? Porque no nosso trabalho, Gestos Barreiras, a gente estava justamente refletindo sobre a pandemia e se colocando, né, as perguntas: como que a pandemia tem nos coreografado? Ou seja, como que a pandemia tem agido sobre os nossos corpos pela perspectiva dos nossos gestos? Então, foi bastante desafiador, né, falar sobre a experiência que está se vivendo ao mesmo tempo, com todas as intensidades, né, desse momento. Ao mesmo tempo, também, isso falou muito pra gente sobre o sentido da arte, de qual que é o sentido de estar fazendo arte agora pra gente, né? A gente fez o processo todo de maneira remota, ensaios, gravações, edição, pós-produção, estreia, foi tudo feito com cada uma das artistas na sua casa. E isso também foi bastante desafiador, né, de como criar relação, como criar composição, como trabalhar com uma matéria sensível, né, do corpo, dos sentidos, assim, à distância e mediadas por uma tela. Ao mesmo tempo, a gente não tinha opção, né? Foi no pior momento da pandemia e a gente precisou, na verdade, escutar o que o contexto, a situação, o momento estava dizendo sobre a criação nesse momento, né? Então, para mim, eu acho que criar a arte tem muito a ver com isso. A arte não foge do seu tempo e ela não foge de tudo que está envolvido nele, né? E não deve fugir. Ou se for para fugir, na verdade, é por causa dele, é com ele, é estando nele, né? Porque é claro que a arte também tem essa função de... Se a arte tem função, é de nos salvar um pouco, né? Também. Então é isso. Olá, eu me chamo André Vitor Brandão e estou participando da sessão Meia-Noite, Olho Neles e Nelas, com a videodança Para Não Dançar em Segredo. A dança me chegou desde muito cedo. Eu comecei dançando na escola, danças populares de Pernambuco, e desde então eu tenho a dança como meu ofício, como meu espaço de entendimento do mundo, né, de perspectiva sobre a vida, sobre o meu cotidiano. E esse trabalho que eu estou apresentando nessa sessão tem muito do que tem me provocado e do que tem me levado para a criação em dança, que é pensar as imagens que são produzidas sobre sertão, porque eu moro na região do sertão, né, mais precisamente na cidade de Petrolina, que fica no interior do estado de Pernambuco, e a gente sabe que existe todo um imaginário, né, toda uma construção imagética sobre o sertão. Muitas dessas imagens são estereotipadas e não condizem com a nossa realidade, ou pelo menos elas colocam, né, a região dentro de uma única perspectiva. Então, o meu trabalho ele tenta quebrar essa ideia dos estereótipos, né, essa ideia de observar a região sertão sobre um único prisma. Então, esse trabalho me leva, né, me provoca a isso.
Uma outra discussão que tem me interessado bastante e que o filme vetoriza isso também, que é a questão das masculinidades, como que essas masculinidades contemporâneas elas são articuladas, né? Como é que elas incidem sobre os nossos corpos. E pensando, inclusive, que a construção da masculinidade no sertão ela é muito emblemática, né? Essa ideia do cabra macho, da imagem do próprio vaqueiro, ela está muito no imaginário masculino. Então, o trabalho Para Não Dançar em Segredo também permeia essas imagens e tenta, de alguma maneira, subvertê-las ou produzir outras possibilidades de entendimento dessas imagens. Olá, meu nome é Sara Marquezini, eu sou mineira, aqui de Belo Horizonte, e é sempre muito curioso quando eu penso na minha trajetória na dança, porque a dança chegou para mim de uma forma muito surpreendente. Eu comecei a fazer, eu tinha 13 anos, balé clássico, e foi bem um acontecimento sem a menor pretensão. Com o tempo eu fui me envolvendo cada vez mais, gostando cada vez mais, comecei a praticar jazz. E aí só depois de mais ou menos uns 6 anos eu tive contato com a dança contemporânea e eu já estava pensando em me profissionalizar. E quando eu descobri a dança contemporânea fez muito sentido para mim. Trabalhar o meu corpo, pesquisar e entender para além de metodologias e técnicas específicas. Elas são importantes, são ferramentas, mas você poder investigar o seu próprio corpo e perceber que isso é de uma potência muito grande, isso para mim foi muito impactante, assim. Então eu comecei a investigar e a estudar dança contemporânea, e a partir daí eu fui me profissionalizar, e é isso, participei de algumas companhias de dança, e atualmente eu sigo como bailarina independente, artista do movimento independente. Eu prefiro assim não como bailarina, acho que tem um peso, enfim, da palavra. Então eu acho que é esse lugar, né, da pesquisa. Hoje eu me vejo e estou nesse lugar, e atualmente eu sinto que hoje eu posso ter espaço e estou me permitindo ter essa investigação a partir dessa minha pesquisa independente. E para mim atualmente faz muito sentido eu conectar o que eu estou dizendo com o meu corpo, com o meu movimento, tanto com questões ideológicas quanto com provocações assim de mundo, coisas que eu fico intrigada. Nos últimos momentos assim desse ano, veio muito forte para mim a questão da memória e da minha ancestralidade, a história, né, tanto com as minhas avós quanto com a minha mãe, e isso tem aparecido na forma como eu venho pesquisando o meu movimento. E essa busca dessa conexão ancestral, dessa conexão anteriormente, assim, a minha família, as minhas origens, ela trouxe reverberações diretamente no filme, no Ocultas, no curta, que é esse primeiro resultado dessa pesquisa, dessa investigação, e eu sinto que esse lugar dessa provocação, dessa memória, que ela se mistura com o passado, com o presente, mas também que ela acaba sendo projeções de futuro. Então é esse tempo, não tempo, essa memória que é uma memória que é isso, né? Toda memória ela é um pouco inventada, né? Toda história que a gente conta e que a gente revive, a gente recria e transforma de alguma forma. Então, esse lugar dessas realidades que a gente vai criando a partir de memória, dessas sensações, desses lugares que a gente vai revisitando para recontar de alguma maneira, atualmente eu sinto que é isso que me interessa. Eu sinto que nosso corpo está ali no espaço, seja numa manifestação
e que eu sinto que aquilo reverbera no meu corpo de uma forma, e com esse registro isso fica e eu posso talvez recriar de uma outra maneira. Então são essas pequenas sensações e atravessamentos que vão acontecendo junto com toda essa busca meio que de uma reconexão da minha história desde o meu início com a dança e mais ainda com a história, sobretudo das mulheres da minha família, que eu sinto que me faz querer entender cada vez mais o que é esse meu corpo hoje da Sara, o que ele pode fazer, criar e levar para outras pessoas. É isso, estou muito feliz de estar participando aqui da mostra e obrigada.